favor, abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, no capítulo 1. Nós vamos meditar nesta passagem, nesse culto em que nós estamos agradecendo ao Senhor pelo nascimento do nosso Salvador, Jesus Cristo. Lucas capítulo 1, a partir do versículo 26, nós vamos ler. Até o versículo 38, Lucas capítulo 1, a partir do versículo 26, até o versículo 38. A palavra de Deus vai nos dizer assim, a minha versão revista e atualizada, você por favor acompanhe a leitura. Está escrito assim: no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isto, pois não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também, o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Meus irmãos, eu sempre gosto de pensar nessas ocasiões, e eu entendo que o Senhor, Ele quer que a gente faça uso dessa faculdade que Ele nos deu, de pensar, de raciocinar, até porque um dos efeitos do Evangelho na nossa vida é que essa faculdade ela seja restaurada, ela seja redimida. Nós podemos pensar, nós podemos raciocinar, nós podemos compreender as coisas da forma como Deus deseja que elas sejam compreendidas. Então eu sempre gosto de pensar naquilo que não é verdade, em comparação àquilo que é verdade, para que nós não fiquemos apenas entregues a tradições, entregues a emoções, sentimentalismos, e sem que compreendamos o propósito de Deus naquilo que Ele nos revela na sua santa palavra. Nós estamos no dia 19 de dezembro do ano de 2021, data que foi escolhida para que nós celebrássemos o Natal, celebrássemos o nascimento do Senhor Jesus. Como nós temos feito ao longo dos anos aqui nesta igreja, sempre o domingo que antecede o Natal é o dia que nós, então, fazemos esta celebração. Assim como domingo que vem, nós vamos ter o culto de gratidão a Deus. É o último domingo do ano, o domingo que antecede a passagem do ano. Nós estaremos sendo gratos ao Senhor pelo cuidado dEle conosco durante esse ano aqui. Nós temos feito assim ao longo dos anos aqui na igreja. Então hoje, nesse 19 de dezembro, nós estamos agradecendo ao Senhor, pensando no nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas eu gosto de pensar também naquilo que não é verdade, naquilo que nós não sabemos, naquilo que nós não temos certeza. E uma coisa que nós não temos certeza e que comumente nestes cultos eu trago a lembrança dos irmãos, é que nós não sabemos o dia do nascimento do Senhor Jesus.
Nós não sabemos quando foi que ele nasceu. Nós temos por costume, temos por tradição, no dia 25 de dezembro, nos lembrarmos do nascimento dele, fazermos referência ao nascimento dele, mas nós não sabemos, não há um registro para nós que comprove que foi no dia 25 que ele nasceu, 25 de dezembro que ele nasceu. Há um dado histórico que nos diz que cerca de 300 anos depois que ele nasceu, um bispo que estava na igreja de Jerusalém, escreveu para o bispo que estava na igreja, na cidade de Roma, pedindo que ele determinasse o dia que Jesus nasceu. Então veja, pouco tempo depois, alguns séculos apenas depois que Jesus nasceu, não se sabia a data, não se tinha registros de qual foi o dia do seu nascimento. Tanto que esse bispo, ele sentiu necessidade, ele achou que era bom que se tivesse uma data para celebrar o nascimento do Senhor Jesus Cristo, então ele envia uma correspondência para o bispo da cidade de Roma, para que ele determinasse o dia do nascimento do Senhor Jesus Cristo. Então, no final do século IV da era cristã, foi determinado pela igreja de Roma que o dia 25 de dezembro seria o dia para celebrar o nascimento do Senhor Jesus Cristo. Na verdade, eu disse que ele determinou que foi nesse dia que Jesus nasceu, apesar de não ter nenhum registro sobre isso. E então foi determinado que o dia 25 de dezembro passaria a ser o dia, então, para celebrar o nascimento do nosso Senhor. Agora, por que o dia 25 de dezembro? Porque naqueles dias, o mês de dezembro, ele era tomado de muitas festas pagãs. E eram festas que já existiam há muitos séculos. E o dia 25 de dezembro, ele no hemisfério norte, ele marca o início, ou ele é perto do início, sempre cai próximo ao início do inverno. Onde no hemisfério norte os dias se tornam escuros, pouco se vê a luz do sol, as folhas das árvores caem, e então muitas festas pagãs foram criadas nessa época do ano com o desejo de trazer o sol de volta, trazer a luz de volta, trazer o calor de volta, mandar o frio embora, e fazer com que as árvores de novo se tornassem verdes. E então escolheu-se essa data, não é, nessa época em que havia muitas dessas festas pagãs com um propósito. Aquele bispo, ele teve até uma boa intenção. Ele, na verdade, ele quis que as pessoas tirassem os seus olhares daquelas festas pagãs. Ele sabia que eram festas pagãs. Havia até uma festa chamada Saturnália, que cultuava a Saturno, que era o deus da fertilidade, né? Da colheita. E então ele tinha uma boa intenção, desviar o olhar daquelas pessoas, daquelas festas, para Cristo, para que Jesus fosse lembrado naquela época e não aquelas festividades. Mas o fato é que o dia 25 de dezembro, então, se tornou uma comemoração em meio a muitas festas pagãs naqueles dias. Ele não conseguiu fazer com que as pessoas desviassem os seus olhares daquelas festas e voltassem seu olhar somente para o nascimento do Senhor Jesus Cristo. Mas a intenção dele era essa, e assim então o dia 25 de dezembro foi estabelecido como uma convenção para que a comunidade cristã, de uma forma geral, celebrasse o nascimento do Senhor Jesus Cristo. Mas o fato é que continuou-se sem saber que dia é o dia certo do nascimento do nosso Senhor. Nós não sabemos disso. Ainda que o nosso calendário, ele diga que o nascimento do Senhor Jesus foi há 2021 anos atrás, já que nós estamos no ano 2021 do nosso Senhor, como dizem os documentos antigos, né? Por exemplo, se tivéssemos documentos sendo redigido hoje naqueles moldes, ele estaria escrito assim: dia 19 de dezembro do ano 2021 do nosso Senhor. Porque nós fomos influenciados por esse calendário, o calendário cristão, né? O calendário baseado na era cristã. Então o ano 2021 é tido como o ano 2021 do nosso Senhor. O que então nos faz pensar que há 2021 anos atrás o Senhor Jesus nasceu. Mas nem isso também nós sabemos. Nós não temos, aliás, Jesus não nasceu há 2021 anos atrás.
Nós não sabemos que ano foi, mas eu sei que não foi há 2021 anos atrás. O Senhor Jesus não nasceu naquele ano. Por quê? Porque ocorreu um erro de contagem no calendário. Quando se foi fazer este calendário, juliano, como ele é conhecido, né, houve um erro de contagem. Na verdade, se de fato o calendário conseguisse chegar ao ano do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, nós não estaríamos no ano 2021 da era cristã. Possivelmente nós estaríamos no ano 2026 ou 2027 da era cristã. Porque houve um erro no calendário, um erro de 4 anos. E Jesus não teria morrido com 33 anos de idade, como tradicionalmente se aceita. Ele teria morrido aos 39 ou 40 anos de idade, e eu confesso a você, 40 anos é a idade que eu prefiro. Então Mateus, ele vai nos contar no seu evangelho que, no capítulo 2, que Herodes o Grande era o rei ali na Judéia, na Palestina, o rei judeu na Palestina, na época do nascimento de Jesus. E quando ele ouviu a palavra dos magos, a pergunta dos magos que vieram do Oriente, querendo saber onde deveria nascer, onde nasceu o rei dos judeus, porque eles acompanharam a sua estrela. Aquele Herodes, então, ele procurou saber onde ele deveria nascer, e os escribas lhe disseram que era na cidade de Belém que ele deveria nascer, porque está escrito lá em Miqueias capítulo 5, versículo 2, que Belém e Efrata era o lugar onde Jesus deveria nascer, onde o Salvador deveria nascer. E aí Herodes, com ciúme do Senhor Jesus, com ciúme do menino, ele mandou matar todas as crianças até 2 anos de idade nos arredores de Belém. Olha, interessante, esse Herodes que mandou matar Jesus, mandou matar as crianças, tentando com isso atingir Jesus, atingir o menino Jesus, esse Herodes morreu 4 anos antes de Jesus nascer. Como é que ele pode ter mandado matar Jesus se ele nem existia quando Jesus nasceu? Ou ele existia? Com o que nós vamos ficar? Com o calendário ou com o relato? Nós temos que ficar com o relato, o calendário é que está errado. Na verdade, esse Herodes nasceu 4 anos antes de Cristo. Ele nasceu no ano 4 antes de Cristo. Por quê? Porque houve um erro aí, pelo menos de 4 anos, na contagem do calendário. E quando ele manda matar as crianças, ele manda matar crianças até 2 anos. Então é possível que Jesus tenha nascido até 6 anos antes de Cristo. Cristo nasceu 6 anos antes de Cristo. Aí a gente vai ter um erro no calendário de pelo menos 6 anos, ou 7 anos. Então não dá para saber que ano que ele nasceu. Nós não temos essa informação, não temos o dia, não temos o ano. Porque Deus não quis que nós soubéssemos. Tudo isso apenas comprova este fato. Deus nos deixou ignorantes sobre o dia e sobre o ano em que o nosso Senhor Jesus nasceu. Então, o Natal, ele é para nós pensarmos nos propósitos de Deus. É para nós pensarmos no caráter de Deus, no que Deus quis ao trazer seu Filho ao mundo. Deus não quis que nós nos preocupássemos com a data em si. Então nós não estamos aqui por causa da data. É até por isso que nós poderíamos fazer esse culto aqui, sábado que vem, dia 25. Mas para nós podemos fazer hoje, antecipando isso e deixando o sábado livre para você se reunir com seus familiares e com quem quer que você desejar. Então, o Natal, quando nós lemos o início da história cristã, ele nem sequer era comemorado, para nós termos uma ideia. Os puritanos, por exemplo, parte deles não comemoravam o Natal. No ano de 1644, foi feita uma lei na Inglaterra determinando que o dia 25 de dezembro era um dia útil, não era feriado. Foi colocada uma lei para dizer que não era feriado, porque eles queriam deixar claro que eles não estavam se prendendo ao dia 25 como o dia do nascimento do Senhor Jesus. E certamente essa lei foi influenciada pelos puritanos, né? Então, nós não temos data, não temos o dia, não temos o ano, porque Deus não quis nos dar a conhecer isso. Mas nós sabemos de uma coisa, Ele nasceu. E uma coisa eu sei, Ele quer que nós saibamos por que Ele nasceu. Deus nos deu detalhes a respeito do nascimento do Senhor Jesus Cristo.
Nós estamos nessa data aqui, nessa época, que é uma tradição cristã, essa tradição que começou há cerca de 1.500 anos atrás, que nos leva a pensar no nascimento dele. Então nós precisamos vir para a palavra e que a palavra nos mostre o que Deus quer que nós pensemos a respeito do nascimento dele. Porque chega nessa época do ano aqui, eu sei o que acontece nas famílias de vocês. A gente já começa a pensar, onde vai ser? É ou não é? Onde que nós vamos nos reunir? Qual vai ser o cardápio? Quem é que vai organizar? Quem vai fazer compra? Vamos fazer vaquinha, vamos fazer junta-panelas? É ou não é? O grupo do WhatsApp aí está rolando, eu sei que está rolando. Vocês estão combinando aí. Não é? Onde vai ser, como que vai ser, porque são as coisas que tomam conta mesmo da nossa mente, da nossa expectativa nessa época do ano aqui. Mas quando a gente vem para a palavra, Deus tem algo a dizer sobre o nascimento do Senhor Jesus Cristo, porque Ele quer moldar o nosso pensamento a respeito dessas coisas. Não estou dizendo que é errado você combinar, não. Viu? Já recebi lá também no grupo da família, já mandei minha resposta lá também, já estamos pensando no cardápio, já estamos pensando onde vai ser, como vai ser, não estou dizendo que é um erro, não, mas são coisas que tomam conta do nosso pensamento nessa época do ano. Mas Deus quer que nós pensemos a respeito do nascimento do Senhor Jesus, como Ele nos revela na sua palavra. A Bíblia nos lança atenção sobre o nascimento do Senhor Jesus. É por isso que há detalhes do nascimento dele. Por exemplo, Mateus capítulo 1, versículo 18 vai dizer, ora, o nascimento do Senhor Jesus foi assim. E está chamando atenção. Então ele passa a contar como foi o nascimento do Senhor Jesus. Mateus, inspirado pelo Espírito Santo, disse isso. Ora, o nascimento do Senhor Jesus foi assim. Então Deus quer que nós saibamos como foi o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus tem interesse em que nós tenhamos isso no nosso coração, na nossa mente. Ele quer que nós creiamos nisso. E este evangelho aqui, o de Lucas, é o que dá mais detalhes sobre o nascimento de Jesus. Aliás, dos 4 evangelistas, só Mateus e Lucas falam a respeito do nascimento do Senhor Jesus. Mateus de uma forma um pouco mais sucinta e Lucas de uma forma mais detalhada. Então, se Deus inspirou Lucas a nos dar tantos detalhes a respeito do nascimento do Senhor Jesus, é porque Deus quer que nós tenhamos isso no nosso coração, tenhamos isso na nossa fé, que nós creiamos nisso. Não é? Lucas, esse homem aqui que nos diz aqui o texto, que ele fez uma investigação acurada dos fatos. E é por isso que Lucas, ele gasta tempo com isso. Ele, por exemplo, vai falar a respeito do anúncio do nascimento de João Batista, vai falar depois do anúncio do nascimento de Jesus, que é esse texto que nós lemos, depois vai falar da chegada de João Batista, o nascimento de João Batista, e depois vai falar do nascimento de Jesus. Lucas nos dá bastante detalhes. Lucas depois é aquele que vai falar que Jesus foi apresentado no templo, Simeão tomou ele nos seus braços, disse palavras a respeito dele, Ana que estava lá, uma profetisa, disse palavras a respeito dele também. Lucas que nos dá esses detalhes. Lucas vai nos dizer depois que Jesus aos 12 anos de idade foi levado ao templo, para ser também cumprido nele a lei que transferia o menino da infância para a idade adulta. E isso acontece também, então nós temos essa informação desse detalhe na vida do Senhor Jesus quando ele tinha 12 anos de idade. Lucas é o autor que nos dá estas informações, porque Lucas ele tinha um propósito para fazer isso. Lucas, o evangelista, tinha um propósito. Nós vemos esse propósito nos primeiros 4 versículos de Lucas, no capítulo 1, versículos de 1 a 4, veja, acompanhe a leitura. Visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizam, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo, desde a sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem. E qual o propósito? Versículo 4, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Meus irmãos, qual o propósito do Evangelho de Lucas? Tudo que nós vamos encontrar aqui nesses 24 capítulos deste Evangelho, qual o propósito? O propósito era fortalecer a fé de Teófilo, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído.
Esse é o propósito de Lucas quando ele escreve. Então, quando ele fez a investigação dos fatos, quando ele foi procurar saber a respeito de Jesus, quando o Espírito Santo o inspirou a registrar tudo isso, escrever isso e enviar para Teófilo, tinha um propósito: que Teófilo tivesse plena certeza das verdades em que ele havia sido instruído. Então, para que a gente vai pensar no nascimento do Senhor Jesus? Qual a causa da gente pensar nisso? Por que temos esses detalhes aqui no Evangelho de Lucas? Para que nós também possamos ser fortificados, para que nós também tenhamos plena certeza das verdades em que fomos instruídos, para que não sejamos entregues às mentiras que se criam em torno de nós, para que não fiquemos vendidos apenas às tradições, rudimentos do mundo, como Paulo vai nos dizer na sua carta aos Colossenses, para que nós sejamos firmados na verdade da palavra de Deus. É por isso que temos os detalhes do nascimento do Senhor Jesus. É por isso que nós temos estas informações aqui. Teófilo deveria ter esta certeza, e Deus estava cuidando dele, usando Lucas para escrever isso, entregar para ele, e enviar para ele, fortalecer a sua fé em Cristo Jesus. Então o propósito do Evangelho de Lucas é para levar aqueles que creem a serem fortalecidos na sua fé. É a intenção do Espírito Santo quando ele conduziu Lucas a escrever. Lucas fez então uma investigação detalhada dos fatos. Ele investigou tudo, certamente ele entrevistou pessoas. Eu fico imaginando como é que foi lá Lucas, né? Talvez ele tenha ido lá em Belém, entrevistado pessoas, talvez tenha ido em Nazaré, entrevistado vizinhos de José e Maria, parentes de José e Maria, para obter detalhes a respeito do nascimento do Senhor Jesus Cristo. E veja que nessa investigação acurada dos fatos, ele não disse o dia que foi e nem o ano que foi. Ele só disse que foi. Aí nos deu outros detalhes, mas não esses, a respeito do nosso Senhor. Então Lucas ele vai nos mostrar que Deus estava no controle de tudo. Esse é o propósito, é o caráter de Deus. É o caráter de Deus que ele queria mostrar no nascimento do Senhor Jesus Cristo. E nessa passagem aqui que nós lemos, ele vai mostrar que o nascimento de Jesus, ele revela a salvação proposta por Deus. O nascimento de Jesus revela a salvação como proposta por Deus. E nós vamos ver o caráter de Deus no nascimento do Senhor Jesus. Nós vamos ver aqui os fundamentos da salvação que foi proposta por Deus. Lucas vai nos dizer que a salvação, ela está fundamentada na graça do nosso Senhor Deus. Ela está fundamentada na graça de Deus. Nós vemos isso nos versículos de 26 até o versículo 30. Ele nos diz aqui que quando Isabel estava no seu 6º mês de gravidez, o anjo Gabriel foi enviado da parte de Deus. Então veja o detalhe que Lucas descobriu na sua investigação. Né? Veja que de fato foi uma investigação acurada dos fatos, porque foi no 6º mês de gravidez de Isabel. Quem era Isabel? A mãe de João Batista, uma mulher idosa, estéril, que ninguém esperava que ela tivesse filho, recebeu do Senhor este milagre, a demonstração do poder de Deus, mostrando que para Deus não há impossíveis. Então ela ficou grávida daquele que deveria ser o profeta que anunciaria a chegada do Senhor Jesus Cristo, daquele que entre os nascidos de mulher, ninguém seria maior do que ele, João Batista, como está escrito, como o próprio Senhor Jesus nos diz em Mateus capítulo 11. Então João Batista seria o profeta que anunciaria a vinda do Salvador e veria com seus próprios olhos o Salvador, coisa que não se cumpriu em nenhum dos profetas do Antigo Testamento. Todos eles anunciaram o Senhor Jesus, mas não o viram. João Batista anunciaria e o veria, por isso que entre os nascidos de mulher, ninguém foi maior do que ele. E então, Isabel estava grávida dele, e no 6º mês, veja o detalhe, no 6º mês, Deus mandou o anjo Gabriel ir falar com Maria, lá na cidade de Nazaré. Gabriel, o mesmo anjo que foi enviado a Daniel cerca de 530 anos antes, para falar as profecias, o propósito, o plano de Deus com Israel e para a salvação de toda a humanidade. O mesmo anjo que havia sido enviado a Daniel 530 anos atrás, agora é enviado a esta mulher, Maria, esta virgem que estava lá na cidade de Nazaré, é enviado da parte de Deus. Sabe por quê?
mostrando que Deus estava no controle de tudo e tudo estava acontecendo da forma como Ele mesmo determinou. Então Deus disse para o anjo Gabriel: vá agora e anuncie àquela mulher que ela será a mãe do Salvador. É no ventre dela que eu vou trazer, é através do ventre dela que eu vou trazer o Salvador ao mundo. Foi na plenitude do tempo, como vai nos dizer Gálatas capítulo 4, versículo 4. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher. Está escrito em Gálatas capítulo 4, versículo 4. Nascido sob a lei, para resgatar os que estão sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Na plenitude do tempo, mostrando, é no tempo certo. Aquilo que Deus havia prometido lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, possivelmente 4.000 anos antes, quando Deus disse que poria inimizade entre a descendência da serpente e o descendente da mulher. O descendente da mulher pisaria na cabeça da serpente e a serpente lhe feriria o calcanhar. Na verdade, literalmente está escrito semente da mulher. É por isso que na plenitude do tempo Deus enviou o seu filho nascido de mulher. Meus irmãos, curioso, né? Qual o ser humano que já veio ao mundo que não foi nascido de mulher? Qual o ser humano que veio ao mundo e não foi nascido de mulher? Todos não são nascidos de mulher? Por que que Deus diz que na plenitude do tempo Ele enviou seu Filho ao mundo nascido de mulher? Precisava dizer isso? O que que Deus quis dizer com isso? Eu vou enviar o meu Filho e ele é nascido de mulher. Porque Ele queria mostrar que é a graça dEle. Ele queria mostrar que é o amor dEle. E que é inclusive a santidade dEle. Ele disse para a serpente que ele seria semente de mulher. Na verdade, todos os seres humanos são semente de homem. Jesus foi semente de mulher, nascido de mulher. Aquilo que Deus anunciou 4.000 anos antes, agora estava se cumprindo, na plenitude do tempo, no tempo determinado por Ele. Chegou o dia em que a semente da mulher surgiria para a humanidade. Chegou o dia, era aquele dia. E Teófilo, ele deveria saber disso. Deus quis que Lucas fizesse toda aquela investigação e chegasse a essa conclusão, escrevesse e entregasse para Teófilo, para que ele tivesse plena certeza das coisas que ele havia crido, das verdades que ele recebeu. Ele deveria conhecer sobre um Deus soberano, que tem o controle de todas as coisas, e que faz as coisas acontecerem no seu tempo, na plenitude do tempo Jesus nasceu, no tempo certo. Por isso que ele é detalhista aqui, no 6º mês da gravidez de Isabel. Ele foi enviado para falar com Maria. Isso aqui, meus irmãos, tem que ser um consolo para o nosso coração. Deus tem o controle de todas as coisas. Ele sempre cumpre o que promete. Mesmo que às vezes pareça demorado para nós, é interessante, ele fez a promessa lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, e a humanidade esperou 4.000 anos aproximadamente. Alguns acham que é 6.000, tem gente que chega a 10.000, mas pelo menos 4.000 anos foi a espera, para que Deus cumprisse a sua promessa, mas no tempo determinado Ele chega. Talvez você ache que Ele está demorando para você. Talvez você ache que algumas coisas deveriam acontecer na sua vida e no seu calendário elas estão atrasadas. Mas Deus nunca chega atrasado. É no tempo em que Ele determinou. Num tempo glorioso, Deus enviou o anjo Gabriel para anunciar o nascimento de Jesus, no 6º mês da gravidez de Isabel. E o texto vai dizer que o anjo foi enviado, no versículo 27, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José, e a virgem chamava-se Maria. Foi enviado a uma virgem desposada com José, que morava lá na cidade de Nazaré. Era uma jovem mulher, possivelmente de 16 anos de idade, Maria, comprometida com José,
ou seja, ela era noiva dele, não tinha se casado ainda, era desposada, esse termo se refere ao noivado. Ela era noiva, ela tinha um compromisso com José, mas ainda não tinha se casado com ele. Então o anjo Gabriel é enviado a ela. Agora você vê, 2 vezes o texto vai se referir a ela como virgem. Por quê? Porque o profeta havia dito isso, Isaías capítulo 7, versículo 14, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, que será Deus conosco, o Emanuel. Então ele foi enviado para ela, José foi enviado para a Virgem Maria, e ele se apresenta com uma saudação, que demonstra a graça de Deus. Alegra-te muito, ó favorecida, ele diz, o Senhor é contigo. Então ela estava sendo agraciada por Deus, percebe a graça de Deus aqui? Alegra-te muito, ó favorecida. Maria, ela leva um susto com essa saudação. Agora é interessante, olha o que ele diz para ela: alegra-te muito, ó favorecida, o Senhor é contigo. Quem ouve uma palavra dessa, para eu me alegrar, porque o Senhor é comigo, não deveria então sentir paz no coração ao ter recebido uma palavra dessa? Mas o que acontece com ela? O versículo 29 nos diz que ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. É interessante, quando a gente pensa no nascimento do Senhor Jesus, nós pensamos em termos tão emotivos, né? Tão sentimentais. E Maria, quando recebe a saudação do anjo que veio anunciar que Jesus ia nascer, e ele diz para ela: alegra-te muito, ó favorecida, o Senhor é contigo. Ao invés de se alegrar, ela fica assustada. Ela fica perturbada. O texto vai dizer que perturbou-se muito, no original grego é isso mesmo, é uma perturbação intensa, e ela pôs-se a pensar no que significava aquilo. O que significa esta saudação que eu recebi? O que isso tem, não é? Na verdade, quando ela ouviu aquilo, ela teve um confronto com a santidade de Deus. E toda vez que alguém é exposto à santidade de Deus, causa-lhe uma perturbação, causa-lhe um incômodo, porque fica evidente quem é Deus e quem somos nós. Foi assim que Maria se sentiu. E então ela perturbou-se muito, porque estava diante da santidade de Deus, e ficou pensando no que significava aquela saudação. Por que ela foi chamada de favorecida? Por que ela deveria se alegrar muito? Por que ela deveria saber que o Senhor era com ela? E então o anjo, sabendo da perturbação dela, ele a acalma. No versículo 30 diz assim: mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Graça. O nascimento do Senhor Jesus demonstra a graça de Deus. O anjo então a acalma, dizendo: não temas. Todas as vezes que essa expressão é usada na Bíblia, porque aquela pessoa que a ouve está com temor. Então o anjo lhe disse: não temas, porque você achou graça diante de Deus. Deus decidiu mostrar a sua graça por meio dela, por meio de Maria. Por isso que o anjo tinha dito para ela que ela era favorecida, o que em outras palavras significa agraciada. A graça de Deus veio sobre você, e o verbo está na voz passiva. Ela recebeu a graça, ela não conquistou a graça. Ninguém conquista a graça. Graça é dada por Deus, por isso que se chama graça. É gratuita, vem da parte de Deus, é uma decisão de Deus. Ela recebeu a graça. Muitas mulheres, irmãos, esperavam que essa promessa se cumprisse, mas Deus trouxe isso sobre Maria, não porque Maria era melhor do que as outras mulheres, mas porque chegou o tempo, na plenitude do tempo, porque chegou o tempo de Deus, Deus então resolveu manifestar a sua graça por meio dela, manifestar a sua graça para ela. Naquele dia glorioso, então, Deus veio através do anjo Gabriel anunciar o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, como resultado da sua graça, na plenitude do tempo, porque Deus é gracioso. Deus não precisava fazer isso, mas sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, Ele nos enviou o Senhor Jesus. Pela graça, nós somos salvos. O nascimento do Senhor Jesus manifesta a graça do nosso Deus. Aí um segundo fundamento, irmãos, da salvação, que nós vemos no relato do nascimento do Senhor Jesus, é o amor de Deus.
é pela graça e também pelo amor de Deus. No versículo 31, o anjo Gabriel diz para ela: eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus, o que demonstra que era salvação, porque o nome Jesus significa o Senhor é salvação. O anjo deu o nome do menino. Lá em Mateus, nós temos o relato de que José teve um sonho em que também lhe foi dito que o menino deveria se chamar Jesus, porque o seu nome significa salvação. Ele salvará o seu povo dos pecados dele, nos diz Mateus capítulo 1, versículo 21. Então o nome Jesus significa o Senhor é salvação, é a versão grega do nome, a versão grega ou latina do nome Joshua, ou Joshua, que é Josué no Antigo Testamento, é Jesus no Novo Testamento. Josué também significa o Senhor é salvação. Então Deus planejou a salvação por meio do seu Filho Jesus Cristo e o enviou com este propósito ao mundo. Por isso que Jesus, quando estava na casa de Zaqueu, em Lucas capítulo 19, versículo 10, ele vai dizer: porque o Filho do Homem veio salvar, veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então esse foi o propósito pelo qual ele nasceu. Tudo isso foi dirigido por Deus para trazer a salvação para nós. Por isso também que o apóstolo Paulo, em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15, ele escreve: fiel é a palavra digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores, dos quais eu sou o principal. Todo o plano de Deus estabelecido desde a queda lá no jardim do Éden, quando ele fez aquela promessa, era para salvar pecadores, e Jesus veio ao mundo com este propósito. É por isso que ele se chama Jesus, porque o Senhor é salvação. E como ele conquista esta salvação? Ele nasceu naquele dia com este propósito, e ele sempre soube deste propósito. No Evangelho de João, no capítulo 12, ele vai dizer: a minha alma está angustiada até a morte, e que direi eu? Pai, livra-me desta hora? Mas foi precisamente com este propósito que vim para essa hora. Ele sempre soube o propósito pelo qual ele veio ao mundo, pelo qual ele nasceu, para ser o Salvador. E como ele se tornaria o Salvador? Ele precisaria se entregar. Ele sofreria durante todo o tempo da sua vida para conquistar a salvação para nós. Quando ele nasceu, Lucas vai nos dizer no capítulo 2, ele foi levado ao templo, e Simeão estava cumprindo o seu turno como sacerdote. Ele foi levado ao templo pelo próprio Espírito Santo, e quando José e Maria entraram com Jesus, para que ele fosse apresentado ao Senhor, Simeão tomou Jesus nos seus braços. O pastor Fabrício citou aqui, como é bom ter o Salvador nos braços. Simeão foi isso. Ele pegou o Senhor Jesus nos braços, olhou para o Senhor Jesus e teve a convicção de que o Salvador nasceu. E ele então orou e disse: Pai, despede em paz a teu servo, porque os meus olhos já viram a salvação. Ele estava com a salvação nos braços dele, que era o Senhor Jesus. E Simeão sabia o que ia acontecer com Jesus. Meus irmãos, numa época de infidelidade em Israel, Israel afastado do Senhor, Israel o povo de Deus estava longe dele, mas havia alguns poucos fiéis em Israel. Deus sempre tem um remanescente fiel. Simeão era um deles, era um homem temente a Deus, que aguardava isso, aguardava essa promessa. E quando ele toma o Senhor Jesus nas mãos, ele sabe por que ele nasceu. E ele segura o Senhor Jesus nas mãos, e ele faz esta oração: despede em paz a teu servo, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Luz para o teu povo, glória entre os povos, esta é a salvação. E aí ele, segurando o menino Jesus, olha para Maria. Ele olha para Maria e diz para Maria: também uma espada traspassará a tua alma como mãe dele. Segurando o menino nas mãos, ele olha para ela e diz: uma espada vai traspassar a tua alma.
Sabe por quê? Porque este menino está destinado tanto para o levantamento quanto para a ruína de muitos em Israel. Ele vai sofrer por causa disso, sabe por quê? Ele veio para dividir. A uns ele vai levantar, literalmente ressuscitar, que significa salvação. Mas a outros, porque não vão crer nele, ele vai destruir. Ele vai arruinar, porque eles não vão crer nele. Ele será alvo de contradição. Meus irmãos, eu sei que nós erramos na conta do calendário, né? Ele definitivamente está errado, mas ele dividiu a humanidade em duas épocas. Isso é muito ilustrativo. E ele não veio dividir só o calendário antes de Cristo e depois de Cristo. Ele divide a humanidade em duas partes. Há na humanidade hoje dois grupos de pessoas. Aqueles que creem no Senhor Jesus e aqueles que não creem nele. Ele veio dividir, ele disse em Mateus capítulo 10, penseis que eu vim trazer paz à terra, vim trazer espada. Eu vim dividir uma casa, jogar filho contra pai, filha contra mãe, nora contra sogra. Numa casa estarão 5, se houver 5 pessoas, estarão divididos 2 contra 3, e 2 contra 3. Eu vim dividir, eu vim causar essa contradição, ele vai ser o alvo de contradição. Então Simeão, quando ele pega, olha como ele vê o Natal. Ele toma os meninos, eu sei que é a salvação, mas sei como ele vai salvar. Ele vai sofrer. E você, Maria, quando vir ele na cruz, a espada vai estar atravessando a sua alma. Assim como aqueles cravos vão atravessar os seus pés e suas mãos, assim como a espada vai furar o seu lado, você como mãe, ao ver isso, você vai sofrer. Você é agraciada, você é favorecida, o Senhor é contigo, mas você precisa saber o custo da salvação. Ele nasceu para isso, nasceu para sofrer. E então foi dada essa notícia para Maria, a respeito do seu próprio filho. A espada traspassaria a sua própria alma. Então, como Jesus viveu desde o dia que ele nasceu? Ele nunca fez a sua própria vontade, mas o tempo todo fez a vontade do seu Pai. E o tempo todo ele sofreu porque estava fazendo a vontade do seu Pai. E qual era a vontade do seu Pai? É aquilo que nos diz Romanos capítulo 3, que Deus o propôs como propiciação pelos nossos pecados, para que pelo seu sangue nós pudéssemos ser salvos. Essa foi a proposta de Deus. O verbo propor lá, o sujeito é Deus. Deus propôs isso, enviar o seu Filho ao mundo para ser o nosso Salvador. E como ele seria? Ele seria essa propiciação pelo seu sangue. Então a salvação, ela se deu por meio da morte do Santo Filho de Deus. Isso envolve o amor de Deus por nós. No versículo 32, veja o que o anjo diz a respeito do nosso Senhor Jesus Cristo. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Então o anjo disse a respeito dele, ele será grande e será chamado o Filho do Altíssimo. Isso revela o poder do nosso Senhor Jesus, revela o amor dele em cuidar daqueles que são salvos, porque quando ele diz aqui, irmãos, ele será chamado Filho do Altíssimo, isso nos remete ao Salmo 91. O que é o Salmo 91? Quando eu lembro do Salmo 91, eu me lembro de um cântico antigo, eu até fui buscar na internet para ouvi-lo de novo. Os mais velhos aqui vão se lembrar desse cântico, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Senhor onipotente. Complete o cântico. À sombra do Senhor onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Esse cântico é baseado no Salmo 91. E o que diz o Salmo 91? Diz que Ele é o Altíssimo. Deus é o Altíssimo. E o Salmo 91 literalmente diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente e diz ao Senhor, Deus meu refúgio em quem eu confio, Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Sabe o que significa? Crer no Senhor Jesus Cristo é estar debaixo dos seus cuidados, porque Ele é grande e é o Filho do Altíssimo. Crer nele é estar sob a proteção dEle.
Então como eu posso me refugiar à sombra do Altíssimo? Quando eu creio no Senhor Jesus. Veja o detalhe que Lucas quis que Teófilo soubesse. Ele é grande e será chamado Filho do Altíssimo, porque Ele é poderoso para cuidar de nós, para nos livrar do laço do passarinheiro, para nos livrar da peste perniciosa. Sabe o que significa? Você nunca vai perder a sua salvação. Nós não cansamos de repetir isso aqui nessa igreja. Pastor Rubens falou isso hoje de manhã. Você nunca perderá a sua salvação, sabe por quê? Porque ela não é protegida por você. Nós somos tão fracos que não conseguimos proteger o bem mais precioso que nós temos, que é a nossa salvação. É Ele que protege, para que nós não caiamos no laço do passarinheiro e nem sejamos atingidos pela peste perniciosa, porque nós nos escondemos no esconderijo do Altíssimo. E quem é o Altíssimo? Deus. Quem é o Filho dele que nos garante isso, este acesso para que nós nos escondamos lá? O Senhor Jesus. O grande, o Filho do Altíssimo, porque Ele é o nosso Salvador, o nosso Salvador poderoso. E porque Ele é o nosso Salvador poderoso e amoroso, isso envolve, irmãos, a restauração de todas as coisas. Veja o versículo 33. Ele diz assim: Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. O amor de Deus por nós, ao enviar o seu Filho Jesus, envolve a restauração de todas as coisas. Isso aqui, irmãos, versículo 33, Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim, é uma referência à segunda vinda dele. O Senhor Jesus, Ele nasceu para reinar, mas os seus não o receberam, então o seu reino está para a sua segunda vinda. Ele não reina hoje, irmãos. A gente precisa entender o que é reino. Sabe o que é um reino? Um reino, meus irmãos, é uma forma de governo. Uma forma de governo escolhida por Deus. Pensa que democracia é a melhor forma de governo? A melhor forma de governo é um reino. É a escolhida por Deus, no qual Ele é o rei e dono de todas as coisas. E os seus súditos o amam, porque Ele é um rei justo. E nenhuma injustiça acontece no seu reino. É isso que nos diz o Salmo 24. Do Senhor é a terra, o mundo e os que nele habitam. Quem subirá ao monte santo do Senhor? O que é limpo de mãos e puro de coração. E como é que termina o Salmo 24? O Salmo 24 termina: levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos. Para que entre quem? O Rei da Glória. Quem é este o Rei da Glória? Termina com a pergunta, aliás, duas vezes, depois do último versículo do Salmo 24 diz: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é este o Rei da Glória? Termina o Salmo. Quem é o Rei da Glória, irmãos? Quem é o Rei da Glória? Aí no cântico nós complementamos, né? Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Ele é o Rei da Glória, porque nós sabemos, porque Ele nasceu para reinar. É Ele que vai cumprir o Salmo 24 e vai mostrar que é dele toda a terra, o mundo e os que nele habitam. E quando isso vai acontecer? Meus irmãos, isso não está acontecendo hoje. Ele é o nosso Rei, Ele é o nosso Salvador, Ele reina sobre a sua vida se você colocou a sua fé em Jesus. Ele dirige a sua vida, controla tudo o que acontece na sua vida. Ele dirige a nossa vida como igreja, mas Ele não é o Rei nesse mundo. Porque reino na Bíblia é onde habita a justiça. Não há espaço para as injustiças. Onde há um rei justo, não há injustiças. Onde há um rei justo, não há maldade. Onde há um rei justo, não há, meus irmãos, angústia, não há dor, não há lamento, porque o rei é justo e todos os súditos amam o rei e se submetem a ele. Ele não reina hoje. Como é que ele pode reinar hoje? Com tanta injustiça que nós estamos vendo, com tantas mentiras que nós estamos vendo, com tantas preocupações que nós temos, como Ele pode estar reinando hoje? Não, Ele não reina. É por isso que Romanos capítulo 8 vai dizer que até a criação aguarda o dia em que Ele vai vir reinar. Romanos capítulo 8, nos versículos 23 e 24 vão dizer que a própria criação geme e suporta a angústia até agora, esperando a revelação dos filhos de Deus. O que é essa revelação dos filhos de Deus? É o dia que Ele vier para reinar.
Ele nasceu para ser rei. E então a criação geme e suporta angústia até agora, esperando esse dia. E aí Paulo vai dizer no versículo 24, e não somente a criação, mas também nós, gememos e suportamos angústia até agora. Meus irmãos, veja, Paulo diz que é no tempo presente, o nosso tempo presente, nós somos salvos, temos certeza da nossa salvação, não perderemos a nossa salvação, mas vivemos um tempo em que suportamos angústia e gememos no nosso íntimo, está escrito, Romanos capítulo 8, versículo 24, tempo presente, a igreja está gemendo no seu íntimo. Por que ela está gemendo? Porque nós vemos injustiças nesse mundo, somos peregrinos e forasteiros aqui, a nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos o nosso rei, e quando ele vier, então todas as coisas serão restauradas. Você imagina, a criação vai ser restaurada. Todo o universo, irmãos, está debaixo da maldição do pecado. Está tudo debaixo de maldição. Maldita é a terra por tua causa, Deus disse para Adão lá em Gênesis capítulo 3, versículo 17. Tudo está sob maldição. Nada está acontecendo da forma como foi criado para acontecer. É por isso que a criação de Deus geme e suporta angústia até agora. Mas haverá o dia em que Ele vai vir reinar. E quando Ele vier reinar, todas as coisas serão restauradas. Leia os últimos capítulos de Isaías. Leia Isaías capítulo 11. Quando ele diz o que é o reino dele, onde tudo vai ser restaurado. Meus irmãos, há lugares nessa terra aqui que nós não podemos ir. São inóspitos para nós. Há lugares que a gente olha e eles não nos recebem. E por que eles não nos recebem? Porque tudo foi lançado sob maldição. Mas quando Ele vier reinar, toda a terra será restaurada. Tudo será restaurado. Vai acontecer o que diz o versículo 33. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Um reino de justiça vai se estabelecer sobre toda a terra, e nós vamos experimentar, meus irmãos, nós vamos experimentar o que Adão experimentou antes do pecado. Vou fazer uma pergunta para você: você quer ir para o céu? Claro que você quer, né? Eu também quero. Mas eu quero ver isso aqui funcionar. Eu quero ver isso aqui, meus irmãos, sob justiça. Um rei justo dirigindo isso aqui. Você entende por que Jesus é chamado de o segundo Adão? Se ele não viesse reinar aqui, não faria sentido ele ser chamado de segundo Adão. Ele é o segundo Adão porque ele vai estabelecer o seu reino aqui. Vai mostrar para nós como tudo isso aqui funciona sob um reinado justo, porque o primeiro Adão não fez, ele vai fazer, ele é o segundo Adão. E ele vai mostrar para nós como tudo isso aqui funciona sob o seu reino de justiça. E depois é que ele nos levará para os novos céus e a nova terra. Então nós estamos nesse tempo, aguardando a sua vinda, aguardando o nosso rei justo e amoroso. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E o terceiro fundamento da nossa salvação é o poder dele, o poder desse nosso rei. Nós vimos a graça, nós vimos o amor dele e o poder dele. No versículo 34, Maria faz a pergunta que qualquer mulher faria naquela ocasião. O anjo disse para ela que ela daria à luz um filho. E ela então faz a pergunta: mas como pode ser isso? No versículo 34. Como poderá ser isso? Pois não tenho relação com homem algum. Ela era noiva de José, mas ainda não havia consumado o casamento. Era uma mulher virgem, como nos diz o versículo 27 duas vezes. E ela entendeu que a gravidez dela não seria uma gravidez que viria pelo casamento dela com José. Porque senão ela poderia dizer assim: Senhor, muito obrigado, realmente eu espero ter filho, vou casar daqui a pouco, estou noiva, meu noivo é José, daqui a pouco nós vamos nos casar, e eu espero mesmo ser mãe. Ela entendeu que não era uma gravidez natural, ela entendeu que seria uma gravidez sobrenatural, o poder de Deus. Por isso que ela pergunta: como poderá ser isso? Como eu poderei dar à luz? Eu não tenho relação com homem algum. Como é que isso vai acontecer?
E aí o anjo então diz para ela como aconteceria. Versículo 34, respondeu-lhe o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra, por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. O que o anjo estava dizendo para ela? É o poder de Deus que vai fazer isso. Não haverá participação humana. O Filho de Deus não veio ao mundo por um processo natural, ele veio por um processo sobrenatural, seria um milagre, seria pelo poder de Deus. Meus irmãos, Deus fez questão de mostrar isso, para que nós fôssemos confrontados com isso, para que nós pudéssemos pensar o porquê disso. Ela entendeu, ela falou, Senhor, eu não tenho relação com homem algum, como é que isso vai acontecer? Aí ele falou, vai ser pelo poder de Deus, o poder do Altíssimo te envolverá, o Espírito Santo virá sobre ti, como uma sombra, e o ente que vai nascer é santo. Ele tem que ser santo para ele poder ser o Salvador. Se houver a participação de um homem nisso, ele não será santo. Irmãos, é interessante os detalhes da palavra do Senhor a respeito do nascimento de Jesus. Mateus, quando ele vai contar a genealogia de Jesus, lá no finalzinho dela, quando ele está chegando em José, ele vai dizer assim, Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar gerou a Matã, Matã gerou a Jacó, Jacó gerou a José, e José gerou Jesus. É isso que está escrito? Não é isso que está escrito. Está escrito, Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar gerou a Matã, Matã gerou a Jacó, Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus. Ele interrompe a sequência. Por que ele interrompe a sequência? Para mostrar que Jesus não era filho de José. José era apenas o pai humano dele, Maria era apenas a mãe humana dele, mas ele era filho de Deus. Filho do Altíssimo, é por isso que ele era um ente santo, porque ele precisava nascer sem pecado, porque pecadores geram pecadores. Todos os nossos filhos nascem sob o pecado, cada criança que nasce no mundo é mais um pecador que veio ao mundo, é mais um, é por isso que Deus inclusive deu a lei da circuncisão no Antigo Testamento, o menino tinha que ser circuncidado ao 8º dia, no seu órgão progenitor, no seu órgão, nos seus órgãos que produzem vida, né? Como a Bíblia vai nos dizer, ele tinha que ser circuncidado para ficar claro que quando nascia um pecador, e o homem que gera filhos gera um pecador, por isso a circuncisão masculina, ele gerava um pecador, então Jesus tinha que nascer de uma forma diferente, tinha que ser interrompido esse processo, ele tinha que ser filho de Deus, é por isso que o anjo diz para ela, o ente santo que há de nascer, ele será chamado filho de Deus, porque ele vai ser santo, sem pecado, para que ele possa morrer como nosso Salvador, para que ele pudesse ser o nosso substituto, é o que o anjo vai dizer para ela, isso envolveria então o poder de Deus. Agora, como isso também, irmãos, nos consola. Jesus nasce sem pecado, porque somente Deus poderia fazer isso, então é um milagre. Assim foi a sua vinda a este mundo aqui. O Espírito Santo, é interessante esse verbo, né? Porque no versículo 35 ele diz, descerá sobre ti o Espírito Santo. Então Jesus nasceu do alto, descerá sobre ti o Espírito Santo, e por isso vai nascer um ente santo, filho do Altíssimo, filho de Deus, é um milagre de Deus, veio do alto. Quando Jesus foi falar da salvação com Nicodemos, você lembra como Jesus falou? João capítulo 3, Nicodemos procura o Senhor Jesus e fala para ele, mestre, sabemos que és vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. E aí Jesus olhou para ele e disse assim, quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Como poderei eu nascer de novo sendo velho? Voltarei eu para o ventre da minha mãe? Não te admires de eu te dizer, quem não nascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino dos céus.
Literalmente, sabe o que Jesus estava dizendo? Jesus estava dizendo assim: quem não nascer do alto, não pode entrar no reino dos céus. Então Jesus, ele veio, o nascimento dele veio do alto. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e ele vai nascer. Você entende que é o mesmo processo que acontece em cada conversão? Cada conversão, ela é do alto. Por isso que Jesus disse que é um novo nascimento. É por isso que quando você se converteu, quando você se arrependeu dos seus pecados e você se converteu, é porque veio algo do alto sobre você também. Porque você creu no Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo do alto veio e você nasceu de novo. É por isso que você nasce santo. Por isso que em Efésios capítulo 1, Paulo vai dizer que estava escrevendo aos santos. Aos santos, porque você nasceu de novo para Deus. Nasceu de novo para viver para Ele, para ser consagrado para Ele. Então o nascimento, ele é do alto, é um milagre, assim a conversão, como foi o nascimento do Senhor Jesus. Cada conversão é porque Jesus nasceu. E cada conversão é o fruto do nascimento do Senhor Jesus Cristo. Aliás, quando a Bíblia fala que Jesus é a semente da mulher, Ele é a semente da mulher, e Ele é chamado também de palavra de Deus, e a palavra de Deus também é chamada na Bíblia de semente. Olha que interessante, Ele é a semente da mulher, Ele é chamado de palavra de Deus, e a palavra de Deus é chamada de semente. Por que a Bíblia faz isso? Porque nós temos estas passagens, para mostrar que, assim como Jesus nasceu, como a semente da mulher, Ele é a palavra de Deus que é uma semente, a palavra de Deus que cai no coração e brota, e nasce a salvação. Por isso é que em 1 Pedro capítulo 1, versículo 23, vai dizer que nós fomos gerados não de semente corruptível, mas da incorruptível semente da palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Então Jesus nasceu, Ele nasceu como semente da mulher, Ele é a palavra de Deus, e a palavra de Deus é uma semente, que vinda no nosso coração, gera vida em nós, e essa vida, ela é permanente, ele diz, em 1 Pedro capítulo 1, versículo 23. Então a conversão de uma pessoa acontece quando vem sobre ela o Espírito Santo, lança a semente da palavra de Deus no coração dela, essa semente brota, e então nasce para a glória de Deus, nasce para ser um santo para Deus. Então o nascimento do Senhor Jesus Cristo acontece dessa forma milagrosa, para Deus mostrar para nós que a conversão é um milagre dele, é uma obra milagrosa dele, é algo impossível ao homem. Aí a gente vê por que quando aquele jovem rico se aproximou de Jesus, perguntando a respeito da salvação, e o Senhor Jesus diz para ele: você sabe os mandamentos? Ele disse: quais? Jesus cita 6 mandamentos para ele, e ele disse: tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. Jesus diz assim: olha, então se você quer ser perfeito, vai, vende tudo o que tem, dá aos pobres, depois vem e segue-me. E aquele homem saiu contrariado, triste, porque ele era dono de muitas coisas, e foi embora. E aí o Senhor Jesus olhou para os seus discípulos e disse: é mais fácil passar o camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Aí os discípulos então falaram: Senhor, se for assim, quem pode ser salvo? Quem é que pode ser salvo? Então a salvação não está ao nosso alcance. Ninguém vai ser salvo. Essa era a conclusão que eles chegaram. Ninguém vai ser salvo. E aí o Senhor Jesus disse: aos homens isto é impossível, mas a Deus tudo é possível. Você percebe o que Maria estava falando para o anjo aqui? Como é que pode acontecer isso que você está falando? É impossível, porque eu não tenho relação com homem algum. Eu não tenho relação, isso é impossível de acontecer. Aí ele disse como acontece: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E ele cita como exemplo Isabel, que era parente dela. Versículo 36, Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que se diziam ser estéril. Por quê? Para Deus não haverá
impossíveis em todas as suas promessas. A salvação, irmãos, é o poder de Deus. Não há impossíveis para Deus. Deus salva quem Ele quer, quando Ele quiser. E Ele conduz os seus baseado no seu poder. Não há impossíveis para Deus. O que é que precisa acontecer na nossa vida? Não é impossível para Deus. Nós estamos debaixo do cuidado de um Deus poderoso. Por isso que ele cita Isabel aqui. Isabel era uma mulher que aos homens era impossível gerar filho. E ele disse, e ela ficou grávida, porque para Deus não há impossíveis. Para dizer para Maria que o que ia acontecer com ela era também o poder de Deus. Não há impossíveis por nosso Senhor. Você percebe que quando Deus fala do nascimento de Jesus, o que Ele quer que nós pensemos? O que Ele quer que nós raciocinemos? Maria, ao ouvir essa palavra, então demonstrou toda a sua submissão, né? No versículo 38, então ela disse, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Assim foi o nascimento do nosso Senhor. Ele nasceu porque Deus é gracioso. Ele nasceu porque Deus é amoroso. E ele nasceu porque Deus é poderoso. E nós lemos aqui uma passagem que diz que o Senhor Jesus, Ele é a luz. É a luz que veio ao mundo. Quando Ele nasceu, a luz veio ao mundo. E havia uma profecia no Antigo Testamento que é citada por Mateus capítulo 4, que dizia, o povo que jazia em trevas viu grande luz. Aqueles que andavam na sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. E como é que isso acontece na nossa vida? Como é que isso acontece na minha vida? Isso é uma promessa do Senhor. Ele cumpre o que Ele promete. Como é que a luz nasce em mim? Aí o apóstolo Paulo nos diz isso em 2 Coríntios capítulo 4. Ele diz que isso acontece na minha vida, porque a luz do Senhor resplandece no meu coração. A luz dele resplandece no meu coração. Assim como eu andava em trevas, a luz resplandeceu dentro do meu coração. Isso é um milagre da salvação. E é por isso que nós andamos na luz, porque nasceu a nossa salvação na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Lucas escreveu isso aqui, irmãos, continuou escrevendo, para reforçar a fé de um homem, para fortalecer e consolar um homem, era Teófilo. E como o Senhor preservou esse texto, e trouxe até nós, por que isso aqui está escrito? Por que nós sabemos dessas coisas a respeito do nascimento do Senhor Jesus? É pela nossa fé, é para o nosso consolo, é para que o Senhor mostre para nós que Ele está no controle de tudo, tudo acontece no tempo dEle, conforme Ele planejou, e pela graça, pelo amor e pelo poder dEle sobre a nossa vida. Vamos orar? Vamos orar.